queridos alunos, que satisfação podê-los ver aqui agora na nossa parte 2 da unidade 7, onde nós falaremos sobre dicas para ser objetivo e conciso. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e também em educação corporativa. Vamos dar continuidade à nossa unidade? Então vem aqui com a prof, acompanhe comigo. Lembra que nós falamos na primeira parte dessa unidade aqui, o vídeo anterior, nós falamos sobre essa questão de ter conhecimento sobre o que nós estamos falando. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais para trazer para vocês a real importância disso. Eu acredito que vocês saibam e que tenham noção de que para você ter sucesso na comunicação, você precisa ter domínio sobre o conteúdo. Mas normalmente a gente pensa que o domínio sobre o conteúdo tem que ser especificamente sobre aquele conteúdo que você tem que tratar. Mas eu vou dizer para vocês que não, nem sempre. É tão bom quando nós podemos ter um leque e opções de conteúdos, de assuntos que nós podemos conversar, até mesmo para que a gente possa trabalhar essa parte de improviso. Sabe quando a pessoa te pega de surpresa para falar sobre um determinado assunto e você fica assim, ai meu Deus, e agora? A casa caiu. O que eu faço? Bate o nervosismo, bate o desespero, esquece do treinamento que a prof deu aqui, dos exercícios que a prof deu nas outras unidades, e aí começa, meu Deus, o desespero. Ai, o que eu vou fazer? Pois é. Por que dá o desespero? Porque normalmente nós temos aí uma preferência, uma memória seletiva. Nós vamos de acordo com aquilo que mais nos interessa, não é mais ou menos assim? Todos nós somos, a maioria das pessoas são assim, mas é importante que nós, que falamos com o público, que trabalhamos diretamente com pessoas, é muito interessante que possamos saber um pouco de cada assunto. Um pouco sobre economia, um pouco sobre política, um pouco sobre cultura religiosa, sobre religião, um pouco sobre cada coisa, muito sobre comunicação, porque tudo isso envolve a comunicação, e é interessante que a gente entenda de tudo um pouco, pessoal, para que nós possamos, assim, ser pessoas diversificadas mesmo no que diz a respeito a assuntos. Aquela pessoa, nossa, conversa com ele ou com ela, que você sabe, assim, que o assunto vai ser maravilhoso. Ela sempre tem alguma coisa para acrescentar e às vezes a gente pensa que essa pessoa não entende muito sobre um assunto, mas ela entende pelo menos um pouquinho e já é o primeiro gatilho positivo para que você consiga ter novas oportunidades, ter a oportunidade no sentido não só profissional, mas de conhecer pessoas diferentes. E principalmente quando alguém olha para você e deposita a responsabilidade de uma comunicação representando a empresa. Ela olha para você e fala, é com ele, é com ela. Pode falar porque é a pessoa que mais se comunica aqui na nossa empresa. E o bom é que você se destaca, o bom é que você vai criando uma imagem positiva, mas para isso, quanto mais bagagem você tiver, mais fácil será falar um tema específico ou de diversos temas, que é o mais correto. Se for necessário improvisar, aborde temas do seu conhecimento com objetividade e confiança em qualquer situação, meus queridos, evitando perder o sentido da ideia que está sendo apresentada. Até mesmo de trazer algumas histórias que você tenha vivenciado, fazer algumas analogias referente a um determinado assunto, traz mais vivência. Só toma cuidado para não trazer muitos comparativos e muitas experiências em excesso, porque daí acaba um assunto que é para ser tratado, uma situação que é para ser tratada de um assunto específico acaba sendo tratado sobre você. E você não é o foco, mas sim o que você tem para comunicar e o que está aqui, ó, dentro do baú de conhecimentos. E aí nós vamos entrar numa dica que é super importante, que é faça um roteiro da apresentação, um cronograma do que você tem que apresentar. Coloque palavras-chave que ajudam a nortear os tópicos. Lembra lá dos cartões de índice que nós falamos na outra unidade? Coloca lá palavras-chave que podem fazer com que você recupere a memória daquele momento de concentração, daquele momento de estudo. E ajuda muito. Ai, prof, mas eu tenho que fazer um roteiro da minha apresentação de tudo, gente. Desde o deslocamento que você precisa ter até chegar naquele local, que a logística é muito importante, porque está dentro do tempo que você leva para essa apresentação, de que você está investindo nessa apresentação em especial. É importante que você entenda que
de quem você tem que falar, quem foi a pessoa que contratou você para fazer isso, quem você está representando, para depois você colocar quem é você, qual é a sua função na empresa, qual é o seu objetivo, uma abordagem, e depois a sua introdução, desenvolvimento e a produção de toda essa apresentação como um todo. Então, fazer aí um roteiro da sua apresentação, desde o momento que você sai de casa, que roupa você vai utilizar, traz aí para você muito mais objetividade, concisão e também otimização de tempo. E tempo é dinheiro, então é muito importante que possamos ter uma boa organização nesse sentido. Não escreva o que você vai dizer. Olha, lembra que aquilo que eu falei, que no início, no slide, no primeiro vídeo, na parte 1, que eu falei sobre você delinear todas as suas ideias, depois arrancar, tirar as palavras desnecessárias ou que estão muito repetidas ou que estão demais? Pois é, nesse momento, quando a gente escreve o que a gente lê, ficam palavras repetidas ou fica muito extenso e você acaba indo direto para a prolixidade e não para a concisão, que é o antônimo da concisão, o prolixo, a prolixidade. Então é muito importante que é a pessoa que dá voltas e que não chega ali no objetivo que precisa chegar. Então, vamos lá. Não escreva o que você vai dizer. O que você vai fazer? Você vai colocar o assunto, você pode até escrever na hora de você otimizar, mas lá no seu conteúdo não vai ser exatamente o que você vai dizer para você não se apegar a um decoreba. E sim para que você entenda qual a palavra-chave, o que você vai falar sobre aquele assunto. Próxima palavra-chave colorida, o que você vai falar sobre aquele outro assunto, tá bem? Então, tome cuidado com essa questão de escrever o que tá lendo, porque se você esquecer de uma palavra, aí pronto. Vem o famoso branco, aí começa o nervosismo, por quê? Porque você se apegou a um decoreba. Então, toma cuidado com isso. E improvisação, gente, não é decoreba. Ou encheção de linguiça. Até o improviso tem a sua estrutura bem organizada. Continuando, os argumentos são elementos importantes para quem quer falar bem. Eles passam credibilidade, reforçam a fala e dão suporte ao discurso. É muito interessante que você tenha um argumento dentro do seu desenvolvimento. Mas toma cuidado para você não encher o seu desenvolvimento e a sua apresentação com argumentos, porque acaba fugindo do assunto. E você vai colocar muito mais essa questão pessoal, que é a questão mais abrangente, a ponto das pessoas poderem refletir no assunto como um todo e não como algo que você acredita particular, uma opinião sua. Lembrando que uma apresentação, quando é solicitada e você representa, não é a sua opinião. Não é um bate-papo. Agora, se for um bate-papo, tudo bem, mas não é a sua opinião, é o que tem que ser dito, é o que precisa ser dito e repassado. Então, tome cuidado com o excesso de argumentos dentro de uma... Você pode colocar, você deve colocar, mas argumente uma vez, reforçando exatamente os tópicos que você quer dentro da sua argumentação, e em seguida, lança para o público para que eles possam trabalhar essa argumentação, essa sua argumentação, e também para que eles possam colaborar ou não, dependendo do que você vai colocar dentro do seu cronograma de apresentação, o espaço para perguntas ou respostas, ou o espaço para simplesmente eles interagirem de forma introspectiva, não, corrigindo, de forma no caso, intrapessoal, ou seja, quando eles praticam a autocomunicação. E aí deixando aquela mensagem importante. E aí manter as frases curtas é muito importante para que seja fácil acompanhar o seu raciocínio. Às vezes a gente coloca uma frase gigante como palavra-chave. Gente, palavra-chave. Você pode lembrar das palavras de valor lá da outra unidade que nós falávamos assim? Eu até dei a ideia para vocês de colocar uma frase curta. Eu viajei pela Índia por 26 dias. Lembram disso? Então é a mesma coisa nos tópicos de vocês para que vocês tenham objetividade e concisão, meus queridos. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Pratiquem, comecem a colocar já na ponta do lápis o cronograma de uma apresentação, de como que vocês querem criar uma imagem e também cativar o público de vocês através dessas técnicas que eu venho ensinando para vocês ao longo das unidades desta apostila. E vamos ficar por aqui, aguardo vocês para a parte 3 dessa unidade 7 e como sempre vamos emanar uma palavra de prosperidade. 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!